basicamente dividido em 3, né? Que a gente primeiro hoje vê só sintomas do aparelho cardiorrespiratório, depois a gente vê exame físico do aparelho respiratório e depois exame físico do aparelho cardiocirculatório. Então, a gente vai começar por aparelho respiratório. Alguns sintomas vocês vão ver. Foi isso. Beleza, vamos dar continuidade. Alguns sintomas vocês vão ver que eles vão se repetir, né? Mas muda a forma com que a gente aborda e a forma com que a gente investiga se ele está relacionado com uma queixa principal diferente ou com um sistema diferente. Então, vocês vão ver que dispneia no contexto cardíaco muda a forma que a gente aborda alguns questionamentos, algumas classificações, e isso é bem válido quando a gente faz a mesma queixa, o mesmo sintoma de dispneia para aparelho respiratório. Então, de antemão, né, pessoal? O aparelho respiratório, a gente sempre, quando fala em aparelho respiratório, a gente pensa que a principal função é a troca gasosa, que é a hematose. Né? Mas isso ele só é um espectro, que diga-se passagem, é importante, né? Mas é apenas um espectro das funções do aparelho respiratório. Ele tem desde condução do ar, né? Em que em vias aéreas superiores, por meio dos pelos nasais, ele vai passar por um processo de limpeza mais grosseiro, né, das sujidades maiores, até uma limpeza, digamos assim, mais microscópica, que ela vai acontecer por cílios, macrófagos e células de defesa ao longo do trato respiratório. Porque a gente tem de lembrar que o trato respiratório, assim como o trato digestivo, ele está em contato direto com estruturas e corpos estranhos do meio ambiente. Então, o sistema de defesa dele ele é bem mais refinado do que quando a gente leva em consideração outras estruturas. Né? Ele também vai passar por um aquecimento e resfriamento, né, que vai acontecer por meio das cordas nasais, das estruturas nasais, até chegar nas porções de troca, que vai ser nos alvéolos. Né? Esse ponto, não vou me ater muito a ele, né, com relação às trocas gasosas. O aparelho respiratório ele também tem um importante papel de interação, afinal de contas, fonação depende do ar passando em cordas vocais, a gente vai ter importantes impulsos, é uma comunicação de sistema nervoso, cordas vocais e músculos da fonação, em que tem a participação direta do aparelho respiratório. E, além disso, ele está relacionado, o aparelho respiratório, com importantes vias químicas e respostas endócrino-metabólicas que ocorrem ao longo do organismo. Né? Produção de prostaglandinas, estaminas, degranulação de mastócitos, substâncias inflamatórias. Então, todas essas substâncias elas são produzidas ao longo do aparelho respiratório. Né? Alguns referenciais anatômicos. De antemão, já falo que não confundir referenciais anatômicos com referenciais semiológicos. Nas práticas e nas histórias clínicas, a gente sempre vai ter de localizar os sintomas e sinais nas suas referenciais semiológicos. Algumas vezes, o referencial semiológico ele é basicamente a mesma coisa que o referencial anatômico, mas nem sempre isso se repete. Mas, professor, e para eu saber os referenciais semiológicos, eu preciso ter noção de referencial anatômico? Só deve. Para aparelho respiratório, então, alguns referenciais anatômicos importantíssimos. A gente vai ter o externo, com manubra do externo, o ângulo do externo, o corpo do externo e o processo tifoide. Isso é importantíssimo, porque a gente vai ver que existem linhas imaginárias que vão dividir o tórax do paciente em alguns sítios semiológicos. Então, é importante eu saber onde está o externo do paciente. Outro ponto é eu ter noção das costelas e dos espaços intercostais, porque muitos focos de ausculta, vocês vão ver que a gente precisa identificar, onde é que está o segundo espaço intercostal? Onde é que está o quarto espaço intercostal? Em algumas situações, até procedimentos médicos, que não é o intuito da nossa disciplina, mas que vocês vão ver lá na frente, vocês precisam saber. Poxa, eu vou fazer uma punção de alívio no pneumotórax hipertensivo. A gente vai ver pneumotórax em semiologia das síndromes pleuropulmonares. Vocês vão ter que saber onde é o quinto espaço intercostal do paciente. Então, tem o externo, vou ter a primeira, segunda e por aí vai das costelas, né? Então, e os espaços intercostais entre cada costela.
Antes de passar para os referenciais anatômicos, de forma muito grosseira, é importante a gente saber os momentos da respiração. A respiração ela vai se dividir em duas partes, sendo a parte que a gente diz que é ativa, né? Que é a inspiração, na qual eu vou ter uma contração de um diafragma, que por sua vez vai fazer uma contração dos músculos intercostais, que vai expandir a caixa torácica. Quando a caixa torácica ela é expandida, a pressão intratorácica ela diminui e o ar passivamente ele vai entrar dentro da caixa torácica, ou melhor, dentro dos pulmões. Professor, é importante eu saber isso? Sim, porque algumas manobras vocês vão ver que a gente vai precisar dizer, poxa, inspire profundamente, puxe o ar com força e respire. Poxa, professor, eu quero ouvir um desdobramento de segunda bulha na ausculta cardíaca desse paciente. Eu tenho que ter noção onde é o momento de inspiração, onde é o momento de viragem. Então, é muito importante vocês se familiarizarem com esses tempos respiratórios. Por sua vez, né, depois que o paciente, todo o ar vai para dentro dos pulmões, esse ar ele passa pelo processo de troca, então ele vem rico em oxigênio e ele vai ser exalado. Aí é o que a gente considera da forma, eu vou botar assim, bem grosseira, que é a fase passiva do ciclo respiratório, né? Que é a expiração. O músculo diafragma ele relaxa, os músculos intercostais eles relaxam, né? A caixa torácica ela diminui de volume, a pressão aumenta e o ar ele é expelido para fora, tá bom? Ser expelido para dentro é meio difícil, mas deu para entender, né, pessoal? O ar ele vai ser colocado para fora da caixa torácica, né? Então, é importante eu ter noção, sim, porque muitas manobras que a gente vai ver lá para frente, eu preciso ter noção de, poxa, o paciente vai respirar profundamente, puxa o ar todo, expire todo o ar, então eu preciso ter noção desse ciclo respiratório. É importante até na hora que eu estou vendo frequência respiratória, porque eu tenho que saber quando é uma inspiração e quando é que é uma expiração para poder contar. Esse é um ciclo respiratório, mas expiração. Então, referenciais, né? Como eu falei para vocês, está aqui a primeiro espaço intercostal, segunda costela, segundo espaço intercostal e por aí vai. Vocês vão perceber que a partir da 11ª e da 12ª costela, o espaço intercostal ele meio que se torna virtual, porque essas costelas aqui elas são costelas flutuantes. Elas não vão ter ponto de inserção no externo do paciente, né? E como é que vai ser a localização, né? Quem quiser, isso daqui eu fiz a cópia descarada do Bates. Eu só peguei módulo preguiça total, botei no scanner e trouxe para vocês. Então, essas figuras aqui são todas oriundas do Bates, mas se vocês quiserem, também tem os mesmos referenciais no Porto. Então, sugiro muita leitura nessa parte. Então, ou Bates ou Porto, daqui eu trouxe, toda essa parte aqui foi do Bates que eu trouxe, né? Então, eu vou ter linha média external. A linha média external ela já é importantíssima, porque ela vai dividir o tórax do paciente em hemitórax, e é assim que eu vou identificar. Então, eu estou auscultando uma crepitação grosseira em ápice de hemitórax esquerdo. Então, eu já sei, quando vocês me falam, professor, paciente com história de queixa, febre, com queixa de tosse, paciente com queixa de tosse, mas tem história de doença atual de tosse, com febre, muco purulento, e eu vi um estertor crepitante grosseiro em ápice de hemitórax esquerdo. Eu sei que na hora que eu for botar meu estetoscópio, é para eu ouvir alguma alteração no ápice do hemitórax esquerdo. Então, a linha média externa ela já divide o tórax do paciente em hemitórax direito e hemitórax esquerdo. A gente vai ter duas outras importantes linhas. Uma é uma linha imaginária, que vai dividir a clavícula em duas porções iguais, que é a linha média external, a linha hemiclavicular, e uma outra linha que ela vai passar pela prega axilar anterior e recebe o nome de linha axilar anterior. Essa linha hemiclavicular, pessoal, ela é importantíssima porque ela vai ser a linha que vai guiar os pontos de ausculta pulmonar de vocês. Então, linha média external, linha hemiclavicular e linha axilar anterior. Se a gente colocar o paciente na face lateral dele, a gente vai ter uma linha que passa pela prega axilar posterior, que vai ser a linha axilar posterior, a linha axilar anterior, e dividindo a face lateral do paciente em duas porções iguais, a gente vai ter a linha axilar média. Linha axilar média, ela é um referencial anatômico importantíssimo.
Professor? Sim, quero fazer uma drenagem de um hemotórax. O paciente está velando o tórax dele de sangue. Então, eu vou usar como referencial anatômico a linha axilar média. Professor, então quer dizer que eu preciso calibrar aqui um sistema para aferir a pressão intraabdominal desse paciente. Eu vou calibrar pela linha axilar média. Professor, eu preciso calibrar para ver a pressão arterial invasiva, linha axilar média. Então, ela é um importante referencial anatômico, pessoal. Por enquanto, para a gente, a serventia dessa linha vai ser porque quando eu quero auscultar o paciente, né, alguns tipos de ausculta pulmonar eu faço ao longo da linha axilar média. Na face posterior do paciente, né, eu vou ter também estruturas importantes. Aqui eu já apresentei para vocês, né, que é a linha axilar posterior, né, afinal de contas a gente está na face posterior do paciente. Oi. O senhor pode repetir sobre a linha axilar média? Nossa, então, a linha axilar média, né? Qual é a importância dela? Né? Ela vai dividir a face lateral do paciente em duas porções iguais. Ela passa entre cruzando, né? Dividindo em dois pontos a linha axilar posterior e a linha axilar anterior. Então, a linha axilar média, hoje, para o nosso curso, a importância dela vai ser alguns tipos de ausculta cardíaca, algumas manobras eu ouço ao longo da linha axilar média, tem umas manobras e na ausculta pulmonar. A outra importância dela é como referenciais anatômicos para procedimentos. Né? Drenagem de hemitórax, punção de alívio paciente com pneumotórax hipertensivo, um derrame pleural volumoso, eu uso ela como se, na verdade, eu uso ela associado com um espaço intercostal, né, para poder fazer a punção nesse sítio. Quero fazer alguns procedimentos, como aferir pressão intraabdominal, eu uso ela como referencial anatômico. Quero ver pressão arterial invasiva, eu uso ela como referencial anatômico. Na hora que eu for calibrar ela, que serve como meu referencial. Na face posterior, eu vou ter a linha vertebral, que vai cruzar a coluna vertebral do paciente, né, e dividindo em porções iguais, né, entre a linha axilar posterior e a linha vertebral, eu vou ter a linha escapular. Tá bom? Então, ela vai dividir essa porção. Essa linha escapular ela é importante. Né? Linha escapular ela vai ser importante. Alguns focos de ausculta, alguns não. Focos de ausculta pulmonar em face posterior, com o trígono da ausculta, né? Eu vou nessa linha aqui. Eu uso ela como referencial anatômico. Pois bem, e se eu for tentar ver como é a distribuição dos pulmões entre os hemitórax? Então, eu vou ter o pulmão esquerdo, que ele é menor do que o pulmão direito, porque lembre-se que no pulmão esquerdo vai estar repousando aqui o coração, né? O pulmão esquerdo ele vai ser dividido em duas porções, né, que é o lobo superior esquerdo e o lobo inferior esquerdo, enquanto o pulmão direito ele é dividido em três porções, né, que é o lobo superior direito, o lobo médio direito e o lobo inferior direito. Dividindo, eu vou ter a fissura horizontal, né, do pulmão direito e a fissura oblíqua. Na face posterior, né, eu vou ter aproximadamente a nível de processo espinhoso, em T3, né, vai passar aqui vai passar a fissura, né, a fissura horizontal esquerda, né, e o que é que vai ter? Eu vou dividir aqui o pulmão em lobo superior esquerdo e lobo inferior esquerdo, e também lobo superior direito e lobo inferior de direito. Aqui, pessoal, é como seria a posição do pulmão no ciclo respiratório, aqui na expiração e aqui na inspiração. Na face lateral do paciente, né, eu vou ter lobo superior direito, lobo médio, lobo inferior direito, e na face esquerda, lobo superior esquerdo, com a fissura oblíqua esquerda e o lobo inferior esquerdo. Esse seria mais ou menos como é a distribuição achados no paciente, né, sobre como é que fica o sombreamento do pulmão no paciente. Outro ponto importante é eu saber também onde fica localizada a traqueia, porque quando a gente estiver falando sobre exame físico, né, existem alguns sons, como som broncovesicular, som bronquial, som traqueal, que a gente vai ouvindo mesmo em cima dessas estruturas. Então, o melhor sítio para ouvir esse som vão ser em cima dessas estruturas. E percebam que a distribuição de traqueia e onde se divide, né,
a carina, né, que é onde tem a divisão do bronco principal esquerdo e bronco principal direito. Ele vai estar ao longo de que linha, pessoal? Que linha é essa daqui? Tá certo? E que linha é essa daqui, se for na face posterior? Tá bom? Então, localização dos achados, né? Supraclavicular, acima da clavícula, né? Infraclavicular, é óbvio, abaixo da clavícula. Interescapular, entre as escápulas. Infraescapular, abaixo das escápulas. Bases pulmonares são as partes mais inferiores do pulmão. E os campos pulmonares a gente vai dividir em superior, médio e direito. Então, quando for na ausculta, vocês vão identificar. Então, estou ouvindo um estertor crepitante fino em lobo, em terço médio de hemitórax direito. Eu sei. Na hora que eu botar o estetoscópio naquela zona, é para ter algum tipo de alteração. Se eu colocar, professor, estou auscultando estertor crepitante grosseiro em campo pulmonar superior direito. Eu sei também, não é errado eu escrever desse jeito, eu sei que vai ser, eu vou auscultar lá no ápice do pulmão direito, o som que vocês estão ouvindo. Deu para entender, pessoal? Aqui depois é vocês irem para o Bates, né? Ou se quiserem também, nessa parte aqui eu sugiro, a leitura do Bates está mais didática, né? Do que a leitura do Porto. Porque o Porto ele coloca muito figurona, né? O Bates não, ele tá mais didático. Eu gostei mais da leitura do Bates nessa parte, tá bom? Vamos lá para o que interessa, né? Nossa aula mesmo é esse bem daqui, né? Então, dor torácica, pessoal. Os principais sintomas de aparelho respiratório, a gente vai falar sobre dor torácica, dispneia, sibilos, tosse e hemoptise. Então, dor torácica, eu já tinha até adiantado numa aula anterior, né? A dor torácica, na caixa torácica, a gente tem diversas estruturas, né? A gente tem esôfago, tem músculo, tem ossos, tem estrutura nervosa, a gente tem pleura, a gente tem pericárdio, tem um miocárdio propriamente dito, tem um pulmão propriamente dito, tem traqueia. Então, várias estruturas, além de grandes vasos, né? Várias estruturas passam pela caixa torácica e alguma delas pode doer. Então, genericamente, o paciente ele chega com dor torácica. Agora, é claro que algumas qualidades de dor, então, o paciente que tem dor em região de pré-cordial, saber que ele está fazendo dor no sombreamento do coração, da área que compreende o coração dele. Isso vai ter uma aula específica para isso, que é em semiologia das síndromes coronarianas. Mas a dor, ela pode ser tanto do miocárdio, a dor, ela pode ser do pericárdio. Então, uma pericardite, o paciente que fez uma catapora, teve um catapora e evoluiu com uma pericardite viral. Ele vai dar entrada no PA com dor em região pré-cordial, pode alterar eletrocardiograma, pode alterar marcadores de necrose miocárdica, que a gente vai jurar de pé junto, você está infartando. Na verdade, ele está tendo inflamação no pericárdio dele e manifesta como dor. Mas as coronárias dele, os vasos, as artérias coronárias estão íntegras. Esse paciente pode ter dor em pleura, que é a membrana que recobre o pulmão. Esse paciente, por exemplo, uma pleurite lúpica. Paciente, idade reprodutiva, geralmente mulher, porque a incidência é bem maior em mulher do que homens, né? Então, mulher que começou a ter surto psicótico, já tem história de queda de cabelo, deu entrada com insuficiência renal e dor tipo pontada em bases de campos pulmonares, em bases pulmonares. Então, pode ser uma pleurite lúpica. Ela chegou com queixa de dor torácica. Mas quando você vai investigar, o que ela tem é uma pleurite, é uma inflamação na pleura dele ocasionada por evento autoimune. A aorta também, então, um aneurisma dissecante de aorta, ele pode fazer dor, né? Então, entenda, né? Aneurisma dissecante de aorta. Vocês já ouviram falar de aneurisma dissecante de aorta, né, pessoal? Então, o que vai acontecer? A gente tem a aorta, né, que é um grande vaso calibroso, de passagem maior artéria do corpo, né? Então, o que vai acontecer? Às vezes, a gente tem uma comunicação entre as paredes da artéria da aorta e vai fazer um falso lumen. Eu acho que eu vou ter até uma figura mais à frente que fica melhor para a gente identificar isso. O sangue ele começa a ser represado nesse falso lumen e isso manifesta como dor. O paciente ele vai chegar com queixa de dor. No pronto atendimento, ele recebe dor torácica.
Então, é uma estrutura que pode doer. Acho que lá para frente eu volto aqui, e eu acho que vai ter uma imagem para a gente discutir sobre aneurisma dissecante de aorta, que aí fica melhor explicar com uma figura. Paciente com história de tosse, febre, raio-x de tórax normal, expectoração purulenta, ele pode ter uma tracobronquite, uma bronquite, ele vai ter dor, porque está inflamado a traqueia dele ou o brônquio dele. Esôfago em pacientes com doença de refluxo esofágico, pacientes com lacerações de esôfago, eles vão manifestar dor em região de esôfago. E a gente tem estruturas extratorácicas, né? Como assim, professor? Então, quer dizer que um paciente que teve uma pancreatite, ele pode manifestar como dor torácica? Pode. Esses pacientes eles podem fazer derrame pleural e podem manifestar como dor. Um paciente que teve uma mulher que teve uma rotura de uma gravidez ectópica, ela pode manifestar como dor? Pode. Até classicamente tem um sinal que a gente dá para isso, né? Então, mulher, idade reprodutiva, o ovócito dela foi fecundado dentro da trompa uterina. Então, vai se desenvolver um embrião lá. Esse embrião ele vai romper a trompa uterina dela e vai fazer sangue cair dentro da cavidade abdominal dela. Esse sangue, principalmente na hora que ela deita, ele escoa, né, ele esparrama pela cavidade abdominal dele e irrita o nervo, irrita o diafragma dela. Ela vai referir dor na região do ombro. Então, isso daí irritou o nervo frênico, ela refere dor na região do ombro. Então, é estrutura extratorácica que às vezes manifesta, a clínica é manifestada no tórax, a dor é no tórax. A dispneia, pessoal, a gente já até tinha conversado, né? A dispneia é a dificuldade de respirar. A dispneia ela pode vir tanto por causas fisiológicas, né? Então, corri 30 quilômetros, eu vou ter dispneia, mas é autolimitada até meu organismo se reorganizar, eu volto de novo para o padrão respiratório normal. Como a dispneia ela pode ser oriunda de eventos patológicos, tanto do sítio primário pulmão, como outros sítios. Como assim? Hoje, na nossa, não sei se foi com a turma de... Foi agora, né, que a gente viu uma senhora que deu entrada na urgência com... A queixa dela era inchaço e falta de ar. Ela não tinha nada no pulmão dela, mas ela tinha uma insuficiência renal e manifestou como falta de ar. Por quê? Acidose metabólica, congestão porque não estava urinando adequadamente, a insuficiência renal dela manifestou falta de ar. O órgão que estava era falta de ar do pulmão, mas o pulmão dela, até que prova-se o contrário, ele estava reverberando complicações renais dela. Mas ela teve queixa de dispneia. Então, a dispneia tem um espectro bem amplo de manifestação. Mas o paciente ele vai chegar para a gente e vai dizer: estou com falta de ar. Não é a obrigação dele saber que a falta de ar dele é oriunda de uma disfunção renal. Quem tem que saber isso? Você, quando vai investigar. Pessoal, é o famoso chiado. O paciente ele vai chegar dizendo para vocês que está piando, chiando. O sibilo ele pode acontecer tanto no contexto... O principal contexto que eu trouxe para vocês aqui foi o da asma, né? Então, geralmente, é população pediátrica, em que a mãe relata eventos semelhantes, quando lida com mudanças climáticas, quando tem contato com algum tipo de corpo estranho, mas o que vai acontecer? Está aqui um brônquio normal, né? Musculatura, o lumen do brônquio normal. Na asma, vai ter uma inflamação na parede do brônquio. O ar ele vai passar por um lumen reduzido. Quando esse ar passa por um lumen reduzido, ele vai gerar um som característico, que é o sibilo. Né? Que muitas vezes o paciente está piando, está chiando. Quando vocês auscultam um sibilo, não tem como esquecer. É um som agudo, rítmico, bem característico e facilmente distinguível ele. Então, o sibilo é um dos melhores sons que tem para a gente ouvir, para a gente não esquecer. Professor, o sibilo só pode acontecer na asma? Não. Se bem que, pessoal, o paciente teve uma infecção, uma pneumonia bacteriana, e aqui tem muco, secreção, pus, o que seja que está reduzindo o lumen desse brônquio. Esse paciente, ele pode sibilar? Pode. O paciente, ele teve um edema agudo de pulmão. O que é isso?
paciente com disfunção no ventrículo esquerdo, tem líquido acumulando no pulmão dele. Então, esse brônquio aqui, ele está sendo tomado por líquido. Ele pode sibilar? Pode, pessoal. Sibila, ele pode acontecer em diversas situações clínicas. O que vai mudar é a história. Provavelmente, desse último paciente que a gente falou, né, de edema agudo de pulmão, vai ter história de hipertensão mal controlada, é idoso, já cardiopata de base, que tem múltiplos eventos de internação semelhante ao quadro que está fazendo ele sibilando agora. Ele vai ter, que a gente vai ver, dispneia paroxística noturna, todo. Enquanto na asma vai ser criança, com história de exposição a algum tipo de corpo estranho, mudança climática. Então mudam a história, mas a queixa que vai vir, ele vai chegar para vocês dizendo: eu estou chiando, meu peito está piando. Tá bom? E esse é o sibilo. A tosse, pessoal, acho que a gente tinha falado na semana passada, né? Falei para vocês, pessoal, a gente vai aprofundar um pouco mais sobre tosse. Então, o que a gente vai ter, pessoal? A gente tem diversos tipos de receptores, né, que são localizados ao longo de toda a nossa via respiratória. Né? Esses receptores, né, que estão localizados ao longo da traqueia, bronquíolos, né, eles podem ser estimulados por corpos estranhos. Então, paciente que teve contato com, não sei, um incêndio, né, fez uma intoxicação por a fuligem do incêndio, ele vai ter tosse. O corpo estranho está estimulando esses receptores dele. O organismo ele vai, no mecanismo de defesa, tentar colocar para fora. E isso ele se manifesta como tosse. O paciente levou um tiro, ferimento por arma de fogo, e em hemitórax, né? Hemitórax direito. E o pulmão direito dele está encharcando de sangue porque lesionou uma artéria importante dentro da via aérea dele. Ele vai manifestar isso como tosse. O paciente teve uma infecção bacteriana, então a gente tem migração de um amontoado de células inflamatórias e está gerando pus, corpo estranho, debris de bactérias. Isso vai irritar esses corpos, esses receptores, e ele vai manifestar isso como tosse. Para a gente, o que vai interessar, pessoal, são classificações. Tosse ela é considerada aguda quando ela tem tempo de duração menor do que 2 a 3 semanas. Geralmente são infecções virais, então, estados gripais. A tosse ela é autolimitada, mas percebam que ela pode durar de 2 a 3 semanas. Né? A gente considera isso como uma tosse aguda. A tosse subaguda é aquela que tem duração de 3 a 8 semanas. E a tosse crônica é aquela que tem duração maior do que 8 semanas. Isso é importante, professor? Pessoal. Porque tosses de instalação aguda, né, tosses com duração aguda, né, a gente vai pensar em eventos mais autolimitados. Enquanto histórias crônicas, né, de tosse, a gente vai pensar, será que isso não pode ser uma neoplasia de pulmão? Será que não pode ser tuberculose? Será que não pode ser uma doença mais, uma insuficiência cardíaca congestiva que vem se arrastando? Que a história natural é no mínimo de 10 a 15 anos. Então, percebam que, de acordo com a classificação, se é aguda, se é subaguda ou crônico, meu espectro de identificação e de doenças que podem causá-la muda totalmente. Uma infecção, uma pneumonia, geralmente são tosses agudas. Pneumonia viral, pneumonia bacteriana, na grande maioria dos casos, pneumonia bacteriana de comunidade, né, que é aquela que a gente adquire fora do ambiente hospitalar, a grande maioria são doenças agudas. Doenças subagudas já entra. O próprio Ministério da Saúde, ele diz, tosse com duração maior do que 2 semanas, investigar tuberculose. É óbvio que o paciente tem que ter outros comemorativos, né? Perda de peso, febre mantida, o paciente faz parte de população de isolamento, né? Carcerário, usuário de drogas. Então, mas um dos critérios é como ele está o tempo dessa tosse dele. Tá bom? A tosse, além do tempo, pessoal, a gente tem vários tipos de tosse. E cada uma se manifesta, cada uma aparece em alguns tipos de doenças. Né? A tosse úmida, vocês podem lê-la em alguns livros como tosse produtiva. Né? O que é a tosse produtiva, pessoal? É aquela que é acompanhada de secreção. Né?
Mas é importante que, além disso, vocês coloquem e descrevam a qualidade dessa secreção. Então, paciente com história de tosse produtiva. Então, pergunta, está saindo alguma coisa na tosse? Ele vai dizer, doutor, tá saindo, eu estou botando para... E como é isso? Não, doutor, está saindo uma secreção, parece uma baba. Vocês vão botar uma secreção hialina. Não, doutor, está saindo um pus. Então, secreção, parece um muco, doutor. Então, secreção, muco purulento. Qual é a cor? Doutor, no início, era uma cor meio... Era claro, parecia até saliva, mas com o tempo foi ficando amarelado e hoje parece uma gosma esverdeada. Você vai botando. De evolução no início, tom hialino, hoje com coloração esverdeada. Isso é importante, pessoal? É. Porque muitas vezes, tipo, uma infecção viral, geralmente é tosse ou não produtiva, e se é produtiva, é uma secreção hialina que o paciente expectora, né? Que o paciente tosse. Já uma tosse bacteriana, ao longo do tempo, ela vai mudando a qualidade da secreção, adotando um tom purulento de coloração esverdeada. E perguntem, tem odor? Não, doutor, tem um odor desagradável demais. Vocês vão botando de odor fétido. Então, sempre perguntem, pessoal, se a tosse é produtiva, perguntem as características dessa tosse. Tosse seca é aquela que não tem produção, não tem nenhum tipo de conteúdo, né? A tosse que ela pode acontecer em eventos de alergogênico, paciente quando ele se expõe a um corpo estranho que já tem predisposição, às vezes pacientes com enfisema pulmonar, eles vão ter uma tosse não produtiva. Professor, mas o paciente, a tosse dele era não produtiva, ele já tem há 10 anos essa tosse, ela era não produtiva, ele me disse que era 10 anos, era não produtiva. E há uns 5 dias ele começou a dar febre e a tosse ele começou a botar uma secreção amarelada, esverdeada. O que está acontecendo com ele, pessoal? Vocês acham que a tosse dele ainda é ou é outra coisa que está acontecendo com esse paciente? Provavelmente esse paciente deve estar cursando com infecção. Então, é mutável ao longo do tempo. Professor, é porque ele disse para mim que a tosse dele era não produtiva. Só que ontem à noite, a filha dele me disse que ele chegou no hospital com pressão de 230 por 140 e estava botando para fora, a tosse dele estava saindo uma secreção rosácea. Então, mudou a qualidade da tosse dele. Alguma coisa está acontecendo com esse senhor. Ele tinha uma tosse não produtiva pelo evento que seja, mas algo piorou. Ou ele teve exacerbação da doença de base dele, ou ele está infectando, mas algo aconteceu que mudou a qualidade dessa tosse dele. Mas, professor, no frigir dos ovos, tossir não é bom, deve ser investigado. Deve. Então, se alguém chega com tosse não produtiva há 10 anos, vocês vão investigar. Tem história de tabagismo? O que tem associado? Mas isso pode mudar ao longo do tempo. A tosse quintosa, pessoal, é aquela em que a tosse vem... algumas literaturas, pessoal, você vai chamar isso de tosse em salva, né? Que é aquela em que o paciente ele tem várias sequências, né, de tosse sucessiva até ter um momento em que ele para. Algumas doenças podem fazer isso. Eu não sei se vocês já ouviram falar de coqueluche. Vocês já ouviram falar já de coqueluche? Então, coqueluche é uma doença que geralmente é tosse quintosa, ou tosse em salva. A criança ela tem um surto, né, de várias tosses seguidas até na hora que ela para. Pode ser que às vezes, essa tosse, ela, além de ser quintosa, ela pode evoluir com tosse em síncope, que é aquela em que a pessoa tosse tanto, ela não consegue manter um padrão respiratório adequado, cai a oxigenação no cérebro dela e ela vai lá e tem perda de consciência. Pode acontecer isso. A tosse bitonal, ela é comum em pacientes com eventos neurológicos, né? O paciente ele vai ter lesões, né, nos nervos que controlam fonação e nos nervos que controlam cordas vocais. Então, esse paciente ele pode ter uma paralisia de cordas vocais, ele vai ter uma tosse bitonal. A tosse reprimida, pessoal, isso daqui vocês visualizam muito em pós-operatórios de cirurgias de grande porte, né? Então, o paciente fez um pós-operatório de cirurgia de revascularização do miocárdio. Não sei se alguém que já fez uma cirurgia de grande porte. É aquela tosse que o paciente tem a sensação, ele quer tossir, mas ele evita, porque a tosse ela pode desencadear dor. Não sei se alguém que já algumas cirurgias estéticas, cirurgias de mama,
a pessoa, ela tenta tossir, mas na hora que ela tosse, expande a caixa torácica de forma brusca, né? Ela para, porque ela sabe que aquilo ali vai desencadear a dor. Então, aquilo ali é a tosse reprimida. Isso é muito comum. É importante isso, professor? Porque é uma causa de atelectasia, pessoal. Que a gente vai ver quando estiver falando sobre síndrome, porque como a caixa torácica, como ele precisa ficar com o mecanismo de esponja natural dele, né? Expansão e retração, expansão e retração. Quando você faz isso sucessivas vezes, você pode interferir nessa mecânica, nessa dinâmica pulmonar. Então, pode ser uma causa, né, de atelectasia. O pigarro ou tosse psicogênica. Eita, isso daqui, quem nunca, hein, pessoal? Eu mesmo faço direto. Então, tosse em situações com tensão emocional, né? Você não tem nenhum... pode ser tanto por distúrbios psiquiátricos, também por você está numa situação de estresse, tem pessoas que ficam pigarreando constantemente. Então, quem nunca já passou por isso, né? Então, essa daqui é a tosse em pigarro ou tosse psicogênica. Oi. Pode sim, pode. Às vezes pode ter algum componente com importância clínica, pode. Pacientes com distúrbio de ansiedade, pacientes com depressão na fase de ansiedade. Então, ela às vezes pode se correlacionar a alguma patologia de base, ou às vezes pode ser só uma tensão emocional. Então, hemoptise, pessoal. Hemoptise, também quando a gente leva em consideração o aparelho respiratório, né, diversas são as causas de hemoptise. Né? Mas, no final das contas, o que o paciente vai fazer ele vai expectorar sangue. Esse sangue ele tem que ser necessariamente da via respiratória dele. Situações em que pode ter hemoptise o paciente. Né? Então, neoplasia pulmonar, tuberculose eu acho que é o exemplo maior, né? Que sempre a gente lembra, poxa, hemoptise e tuberculose, mas lembrem-se, o paciente só vai fazer tuberculose, o paciente só vai fazer hemoptise nas fases bem avançadas da doença. É quando ele está tendo colapso do sistema respiratório dele. Em fases iniciais, às vezes pode ser que a hemoptise passe até desapercebida, com uma raja discreta de sangue, mas a hemoptise franca a gente só vai visualizar em sabe o que é. Mas existem eventos. Professor, essa hemoptise ela pode ser de instalação aguda? Pode, pessoal. É até um critério de Wells para diagnóstico de tromboembolismo pulmonar maciço. Né? É hemoptise. O paciente ele vai ter sangramento de instalação aguda. Aqui, pessoal, é uma videobroncoscopia. Aqui a gente está mais ou menos na carina do paciente. Então a gente está bem aqui, ó. O broncoscópio ele está olhando bem aqui para a carina do paciente, né? Então ele vai aprofundar. Agora eu não sei se ele está indo pelo brônquio direito ou pelo brônquio esquerdo, né? Mas o que ele vai fazer? Né? Ele vai aprofundar o videobroncoscópio, né? E aqui vocês já começam a observar, né? Sangue, vocês vão ver que tem uma secreção purulenta misturada com sangue. Se o paciente coloca isso para fora, vai ser o quê? Uma hemoptise. Às vezes pode ser de uma pneumonia bacteriana grave. Tuberculose pode ser. Neoplasia pulmonar. Tromboembolismo pulmonar. Então, tudo isso vai se manifestar como hemoptise. Aqui está mais provavelmente com essa quantidade de pus de secreção que seja algum evento infeccioso, né? Então, ele já vem aqui, já pega material para coleta e já manda para laboratório, né? A gente identifica. Se vir pesquisa de BK positivo, né? Aí a gente já sabe, isso aqui é uma tuberculose. Se ele identificar um estafilococo, por exemplo, pneumonia bacteriana. Se ele diz que teve presença de célula neoplásica, ele está diante de neoplasia. Mas o paciente ele vai chegar com queixa de quê? De hemoptise. Não vai entender, pessoal? Ok, né? Eu vejo vocês só olhando, eu fico, meu Deus do céu. Então, coração. A gente vai agora para essa aula de hoje, ela é bem leve. Então, o aparelho cardiovascular, o coração, eu quero que vocês entendam ele como uma bomba, né? Em que ele vai ser dividido em 4 câmaras, né? Em que a gente tem 2 átrios, né? O átrio direito e o ventrículo direito, e eu vou ter o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo. Atenção, essa figura aqui está para ser didática, né? Mas o ventrículo esquerdo, como ele trabalha com níveis pressóricos maiores, ele é maior e mais musculoso do que o ventrículo direito, que está abraçando como se fosse uma semilua o ventrículo esquerdo. Tá bom, pessoal?
Aqui, pessoal, a gente vai ter algumas válvulas importantes. Hoje não vai fazer tanto sentido, mas eu recomendo fortemente, passando essa semana, a outra, quando a gente for para a nossa aula de semiologia do aparelho cardiovascular, que vocês leiam o ciclo cardíaco do Guyton, para vocês saberem que essas válvulas aqui, dois sons importantes, que é o famoso tuntar que a gente ouve na ausculta cardíaca, ele é oriundo da dinâmica de funcionamento dessas válvulas bem aqui. Da válvula que divide o átrio direito do ventrículo direito, que é a válvula tricúspide, e da válvula do átrio, e a válvula que divide o ventrículo esquerdo do átrio esquerdo, que é a válvula mitral. A gente ainda vai ter, pessoal, a válvula pulmonar e a gente ainda vai ter a válvula aórtica. Também elas se correlacionam com outros tipos de sons, que elas também geram outros tipos de sons. Então, eu quero muito que vocês leiam, que vocês vão ver que vai facilitar demais o entendimento de vocês quando a gente estiver falando sobre semiologia do aparelho cardiovascular. Além da anatomia propriamente dita, né, que a gente viu de forma super grosseira, o coração ele tem um sistema de condução próprio. Né? Isso daqui, não se preocupem, a gente vai rever esse sistema de condução quando eu estiver falando sobre noções de eletrocardiograma. Mas, de antemão, digo para vocês, o coração ele vai ter aqui localizado no átrio direito, ele vai ter um nó sinoatrial. Esse nó sinoatrial ele vai mandar um impulso elétrico que vai estimular células excitáveis, né? E vai se distribuir por meio de tratos internodais, né? Entre os átrios. Esse impulso elétrico ele vai ser lentificado no nó atrioventricular, que por sua vez ele vai ser mandado por meio da fibra de His, né? E do ramo direito e do ramo esquerdo para os ventrículos do paciente. Assim. E tudo isso vai ritmicamente, sistematicamente se repetir. Então, pulso elétrico nó sinoatrial, átrios, lentificação do nó atrioventricular e distribuição para os ventrículos. Então, para compreender melhor, quando a gente estiver falando sobre eletrocardiograma, leiam eletrofisiologia do coração. Vai facilitar demais o entendimento de vocês. Mas isso daí, pessoal, vai ser para aulas bem mais à frente. O coração, além do sistema de condução dele próprio, o coração ele vai ter interação de nervos do sistema simpático, né? E vai ter também nervos do sistema parasimpático, né? E esses nervos vagos. Né? Então, eles vão interagir com o coração, hora dizendo, coração, bora dar acelerada aqui, eu estou numa situação de estresse. Alguém quer me matar. Então, coração, eu preciso de frequências cardíacas bem elevadas aqui. Ou, não, coração, você está numa situação de relaxamento, você está descansando, pode adotar uma frequência cardíaca mais baixa. Então, essa interação entre simpático e parasimpático, interagindo com o sistema de condução próprio do coração, que vai fazer essa dinâmica. Outro ponto importante, pessoal. Eu quero que a gente se familiarize também, quando eu falar em pequena circulação e grande circulação. A pequena circulação, pessoal, ela vai compreender ventrículo direito, né? Ventrículo direito, impulsionando o sangue, na verdade, átrio direito com ventrículo direito, né? Impulsionando o sangue para o sistema pulmonar, onde ele vai ser um sangue venoso, por meio das artérias pulmonares, né? Ele vai ser enriquecido com oxigênio esse sangue e vai vir por meio das veias pulmonares, né? Ventrículo, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e vai ser impulsionado para a grande circulação, que é onde esse sangue ele vai rico em oxigênio, vai nutrir os órgãos, né? Sistema esplâncnico, renal, extremidades, cérebro e volta reiniciando o ciclo. Então, essa é a pequena circulação, essa daqui é a grande circulação. Circulação sistêmica, circulação pulmonar. Vamos lá, professor. Tudo isso que o senhor falou era só para chegar nisso daqui, pessoal. Que é sintomas mais frequentes no aparelho cardiorrespiratório. Então, hoje a gente vai falar sobre dispneia com um pouco mais de profundidade, dor e desconforto torácico, cianose, síncope ou tonteiras, palpitações e edema. Hoje eu já pago uma das promessas que uma colega fez, né? Uma pergunta, professor, e quando é que a gente tem de investigar palpitação? Hoje a gente responde essa pergunta. Então, a dispneia, pessoal, quando a gente fala do contexto cardiovascular, o paciente ele vai chegar para a gente com a queixa, doutor, estou com falta de ar, estou com dificuldade para respirar, né?
Então, a gente vai ver que as causas são infinitas, né? A gente tem causas cardíacas propriamente ditas, né? Então, paciente com edema pulmonar, então, o pulmão dele está sendo abarrotado de líquido por causa de disfunção na pequena circulação. O sangue está ficando represado na pequena circulação, está extravasando para o meio extracapilar, né, nos pulmões dele, e ele vai manifestar isso como dispneia. Pacientes com disfunções valvares. Então, lembra que o sangue ele tem de ir da pequena circulação, ele vai para o meio da válvula. Se o paciente tem uma disfunção valvar, o nosso paciente de hoje, se bem que ele não reclamou de falta de ar não, né, o nosso paciente, o que estava com estenose aórtica, não sei se foi vocês que estavam. Oi? Na frequência, quando vira frequência respiratória, perceberam. Então, é um paciente que ele tem uma disfunção valvar, mas ele manifesta como falta de ar. Ele não queixou, mas na frequência, pelo menos a frequência respiratória dele estava alterada e era a frequência respiratória fora do normal. A gente tem causas pulmonares, tem causas da caixa torácica. Então, esse paciente bem aqui, que chegou no HUT, né? Acidente de moto, colisão contra poste. Pessoal, o tórax vai doer. Se ele tentar expandir a caixa torácica dele, vai doer. Às vezes ele relata isso como, doutor, estou com fôlego curto, mas é porque ele não consegue expandir a caixa torácica dele adequadamente. Né? Causas de ansiedade. Pois bem, hoje na nossa prática a gente já teve uma deixa. Né? Dispneia, a dispneia ela pode vir aos esforços. Esses esforços eles podem vir aos grandes, médios e pequenos esforços. E uma das dúvidas que o aluno sempre tem é... Peraí, qualquer dia minha orelha vai junto. Uma das dúvidas que o aluno tem é... Mas afinal de contas, o que é um grande esforço? O que é um médio esforço? O que é um pequeno esforço? A gente tenta quantificar isso. A gente usa duas escalas. Primeiro que a gente vai ver da Medical Research Council, né? E depois a gente vai ver da classificação de nível. Né? A classificação da MRC, né? O que ela vai fazer? Ela vai classificar de graus, né? E a gente vai tentar definir. Então, a gente pergunta a atividade do paciente, quando é que você cansa? Ele vai dizer para ele, doutor, eu canso quando realizo um exercício físico intenso. É grau 0. A gente considera isso como um grande esforço. Teoricamente, todo mundo cansa quando pratica um grande esforço, né? Então, correr 10 quilômetros, você vai cansar, mas isso é fisiológico. O problema é que, em algumas situações, né, o paciente ele já pode ter fatores de risco de base. E esse grande esforço, ele já pode, mesmo que seja numa situação fisiológica, ele pode ser prenúncio de dispneias que podem evoluir ao longo do tempo. Mas essa daqui, geralmente, é o que acontece em situações fisiológicas. Agora, quando a gente diz que ele é grau 1, doutor, se eu caminho mais rápido, eu preciso caminhar, tipo, o ônibus estou atrasado, preciso correr num passo maior do que o habitual, eu canso. Então, isso daqui é grau 1. Agora, pessoal, quando ele precisa parar, doutor, eu estou caminhando e eu preciso parar porque eu não aguento, mas eu ganho fôlego e volto a caminhar de novo. Isso daqui a gente já diz que é grau 2. Grau 3, pessoal, é quando ele precisa parar várias vezes as atividades dele, ele sente falta de ar quando está até falando, então, para ele manter uma sequência, tipo aquele nosso paciente que a gente viu hoje, ele se classifica como grau 3. Porque para ele falar de forma... Ele cansava para falar de forma contínua. Né? Então, para ele manter uma sequência de fala contínua com a gente percebia que ele cansava. Isso daqui é um grau 3 de dispneia. E grau 4, pessoal, é aquele que atividades corriqueiras. Para se vestir, ele se cansa. Quando ele está descansando, ele está cansado. Isso daqui é grandes esforços, grau 0. Médios esforços de 1 até 2 e pequenos esforços, grau 3 e grau 4. Então, aquele nosso paciente, ele se cansava aos pequenos esforços. Tá bom? Então, aquele nosso paciente da disfunção aórtica dele, tem um paciente que se cansava aos pequenos esforços. Esse é um dos tipos de classificação. Jazinho, no próximo slide, a gente vê outra classificação. Às vezes, pessoal, essa dispneia pode vir em decúbitos. Né?
Paciente com derrame pleural. Então, aqui a gente tem um raio-x de tórax, né? Então, esse raio-x de tórax era por esses campos pulmonares, ele está livre. Aqui é um seio costofrênico. Quando a gente estiver falando sobre exames complementares no aparelho respiratório, a gente vai dar uma pincelada em raio-x de tórax, né? Então, era para esse seio costofrênico do lado direito está livre. Só que tem uma coluna aqui que está velando esse seio costofrênico. Essa coluna aqui é um derrame pleural. Isso aqui é líquido que está tomando o espaço pleural do paciente. A imagem fica mais ou menos assim. Então, esse paciente ele pode ter ortopneia. Quando ele deita, essa coluna de água, líquido, sangue, pus, não sei o que está aí, ela se esparrama pelo hemitórax dele, né, e ele vai intensificar a dispneia dele. Então, isso é o que a gente chama de ortopneia. O paciente ele não consegue adotar o decúbito dorsal. Trepopneia é aquela em que o paciente ele adota um decúbito lateral. Ele tem dispneia, ele vai ter dispneia do decúbito lateral do local acometido e ele adota um decúbito lateral preferencial. Platipneia é aquela em que o paciente ele tem dispneia e não consegue ficar em pé. O que é mais comum na prática é a ortopneia, pessoal. Então, essa daqui a gente vai encontrar em situações de insuficiência cardíaca bem avançada. Não sei se vocês já viram pacientes que eles precisam, até quando eles vão dormir, eles precisam colocar um amontoado de travesseiro para eles tentarem deixar o mais inclinado possível o tórax dele. Então, esse é um exemplo de dispneia, o decúbito dorsal. Acho que foi na aula passada que a gente tinha um paciente que na hora que a gente adotava o decúbito, ou foi hoje de manhã que a gente adotava o decúbito, na hora que a gente deitava a paciente, ela não, estou com falta de ar. Então, ela tinha dispneia a decúbito, né? Ela tinha ortopneia. A dispneia paroxística noturna, pessoal, é aquela em que o paciente ele vai ter falta de ar e ele acorda no meio da noite. Ele tem episódios de falta de ar e ele acorda. É muito comum insuficiência cardíaca congestiva. É a dispneia paroxística noturna. Vamos lá. Essa daqui, pessoal, é outra classificação no contexto de dispneia, né, de como vocês vão colocar, né, a dispneia do paciente. Então, ela vai ser classificada de 1 até 4. Essa daqui ela é muito utilizada na prática clínica, porque ela tem implicações de tratamento, que por enquanto hoje não é nosso intuito, não é o intuito da nossa disciplina. E tem também implicações no prognóstico, que é a possibilidade que a pessoa tem de sobrevida em tantos anos da doença. Olha, infelizmente, que os estudos mostram que em tantos anos, se o senhor não tratar desse jeito, o senhor tem uma chance X de falecer. Não está afirmando nada. Tá? Essa é a probabilidade de um evento ocorrer. Mas vamos lá. Ela é classificação grau 1 que é a New York Heart Association, né? A classificação NYHA. Né? Vocês até podem ver na prática, às vezes tem paciente com insuficiência cardíaca NYHA 4. Né? Essa classificação bem que leva em consideração. Então, atividades ordinárias, elas não causam dispneia. Então, ele faz o que tem em casa, a senhora lava a louça dela, o senhor cuida dos filhos dele, arruma a casa, sobe no telhado, faz o que faz, ele não tem cansaço. Atividade 2, pessoal, é aquela em que o paciente ele vai ter limitação leve das atividades físicas, mas as atividades ordinárias, o paciente ele pode praticar as atividades ordinárias, mas ele sente uma dispneia leve, mas quando ele adota um repouso, melhor. É confortável no repouso ele. O grau 3, pessoal, é aquele em que o paciente ele vai ter limitação marcante. Então, atividades físicas, geralmente é o paciente que ele não consegue praticar atividades físicas. Doutor, eu não consigo porque eu canso demais, me incomoda muito. Antes eu jogava bola, eu não consigo mais, porque eu fico muito cansado. Antes eu fazia minha caminhada, eu fico muito cansado e tenho de parar. Então, esse paciente aqui ele já tem uma limitação marcante das atividades físicas, né? Então, atividades menores que as ordinárias já causam dispneia. Então, o que é uma atividade ordinária? Atividade ordinária é aquelas atividades geralmente digamos assim, do cotidiano desse paciente. Então, lavar uma louça é uma atividade ordinária. Então, o que são atividades ordinárias, menores que as ordinárias? Vestir-se, comer, falar. Então, tem paciente que ele sente dispneia quando ele vai tentar se vestir, ele sente falta de ar.
O paciente que eu tenho uma senhora que ela descreve, às vezes, não, eu canso quando estou penteando o cabelo, eu fico cansado. Essas são atividades menores que as ordinárias. A 4, pessoal, ele não realiza atividade física e o paciente ele tem sintoma mesmo no repouso. Então, é o paciente que ele está quietinho e mesmo assim ele está com falta de ar. Aquele nosso paciente em questão, ele, pela essa classificação, na outra a gente viu que ele seria aos grandes esforços, aos pequenos esforços, mas ele seria classificação grau 3, né? Nessa classificação, qual vocês acham que seria a dele? 3, mas ele não estava quietinho. Ele estava quietinho, mas quando ele virava, ele já estava levantado. Mas mesmo no repouso, ele estava, quando tu aferiste a frequência respiratória dele, ele estava no repouso total, não estava? E aí, como era que ele estava no repouso total? Espinéia. Então, por essa, entendam, as classificações elas são dinâmicas, porque cada uma foi desenhada com uma situação clínica. Para aquele paciente que tinha uma cardiopatia, o melhor dele é a classificação NIRA para ele. Professor, eu vou ter... Não, pessoal, isso é um jeito de vocês tentarem, digamos assim, deixarem a coisa mais científica do que o machismo, que nada pior do que doutor. Eu acho que... Não. Pela classificação NIRA, então classificação NIRA ele seria classe 4, esse paciente, porque deitado, descansando, quando você fez a frequência respiratória dele, ele estava espinéico, ele estava cansado. Então, ele aqui seria classe 4, nessa classificação. O que bate, né, com a outra, que não deixa de ser pequeno esforço, né? Pela outra também ele é pequeno esforço, só que ele é classe 3, né? Vamos lá, pessoal. O pessoal deu para entender, pessoal, sobre essa classificação de espinéia, que é só uma forma a mais de vocês dizerem aos pequenos, que às vezes a gente tem dúvida. O que é um pequeno esforço? O que é um grande esforço? O que é um médio esforço? Aquele paciente que a gente foi lá no hospital, que tinha falta de ar, poderia conversar com a gente. É grau 3, então. Isso, né? Que pela classificação da MRC, grau 3. Pela classificação NIRA, que ele estava em repouso e cansado, grau 4. Tá bom? Professor, Oi. só a título de curiosidade, nessa NIRA de grau 4, geralmente pacientes que têm obesidade mórbida, ou existe alguma outra condição que causa... Geralmente, sim, existem diversas situações clínicas que o paciente pode fazer. Porque essa classificação, na verdade, ela foi confeccionada para disfunção cardíaca. Então, pacientes com insuficiência cardíaca avançada, eles são NIRA 4. Mas obesidade, esse paciente, geralmente, o melhor para ele seria o MRC, né, da Medical Research Council, né, a melhor classificação para ele. Mas nada impede também que a NIRA ela é usada mais para disfunção cardíaca. Dispneia aguda, pessoal. A dispneia, é sempre importante vocês perguntarem a velocidade de instalação da dispneia, com todo sintoma, né? Porque se a dispneia é súbita, pessoal, a gente vai pensar em tromboembolismo pulmonar, um pneumotórax. Então, o paciente levou uma facada no tórax dele, e ele vai fazer uma dispneia súbita, pensar em pneumotórax para esse paciente. Então, pneumonia, obstrução de vias aéreas. Então, uma criança que está brincando, engole um corpo estranho e obstrui a via aérea dela, ela vai ter uma dispneia de instalação súbita. Muito improvável que ela tenha uma dispneia que vai se instalando aos poucos com um corpo estranho. Aqui, pessoal, é um exemplo, né? O que vai acontecer no tromboembolismo pulmonar que eu falo, né? O paciente, geralmente, ele vai ter uma trombose, né? Ou está acamado, é obeso, ou tem neoplasia, ou fez cirurgia e está sem mobilização, ele tem algum fator de risco, né? Então, ou ele pode ter alguma doença que predispõe, que existem algumas doenças que predispõem a pessoa a ter trombose, né? Discrasia sanguínea. Então, vamos lá. Esse paciente, ele teve um trombo, formou um trombo, tem um coágulo aqui, né? Esse trombo, ele se desgarra, ele migra pela veia femoral, cai na veia cava dele, né? Da veia cava, ele cai na pequena circulação, então, átrio direito, ventrículo direito, e esse trombo, ele vai impactar os vasos do coração dele. O que vai acontecer com as trocas gasosas aqui, pessoal? Elas vão ser eliminadas. Às vezes, esse paciente pode fazer um trombo maciço. Esse trombo ele pode migrar e obstruir tudo
quanto é vaso do pulmão dele. Então, nesse caso, ele tem um tromboembolismo maciço. Isso é um tromboembolismo. Pode ser uma causa de dispneia. Geralmente é uma dispneia de instalação aguda. As elas também podem ser crônicas. Então, dispneia crônica, pensar em insuficiência cardíaca congestiva, o paciente ele vai relatar: doutor, eu comecei, no início eu nem percebia que tinha cansaço. Depois eu fui cansando. Hoje, para eu levantar, para eu lavar a louça em casa, eu estou cansado. Então, é a dispneia de instalação crônica. Quanto tempo se instalou? Ele vai dizer para vocês que foi ao longo de meses ou anos. Essas dispneias crônicas, elas também podem ser dispneias oriundas de decúbito. Então, geralmente, esse paciente com dispneia aos expostos na insuficiência cardíaca, ele vai ter uma dispneia paroxística noturna. No início, ele nem percebe. Doutor, eu acordei, eu nem percebia que era falta de ar. Hoje não, eu acordo com tanta falta de ar que eu preciso sentar, pegar o fôlego e tentar dormir de novo. Então, são geralmente dispneias de instalação crônica. Aqui vai ficar meio redundante, mas vai ter uns quadrinhos bem legais aqui, porque a dor, pessoal, ela pode ser de origem cardíaca e não cardíaca. Isso daqui é um grande ponto. Geralmente, as dores de origem cardiovascular, elas são dores que são de investigação focalizada. Então, eu tenho de resolver o problema do paciente logo. Porque se eu não resolvo, deixo passar em branco uma síndrome coronariana aguda, esse paciente pode morrer. Então, dor torácica é um termo bem mais amplo. E as dores elas podem ser tanto de estruturas cardíacas como não cardíacas. Então, eu já falei para vocês, existem várias estruturas que podem doer na caixa torácica. Né? Então, sempre é importante vocês perguntarem localização. Porque a caixa torácica ela é bem ampla. Só dizer, doutor, é uma dor torácica, não vai explicar muita coisa. Agora, se você dizer, doutor, é uma dor em região pré-cordial, ok. Doutor, é uma dor em dorso. Doutor, é uma dor em ápice de pulmão esquerdo. Ok, mudou totalmente. O padrão de irradiação, doutor, é uma dor em região pré-cordial, com irradiação para a mandíbula e membro superior esquerdo. Então, até que se prove o contrário, a gente vai investigar como síndrome coronariana esse paciente. As características da dor, o que provoca e o que alivia, é outro ponto importante, porque geralmente dores cardíacas, quando o paciente ele adota o repouso, doutor, tem que descansar, a dor para. Ou então, quando ele toma vasodilatadores orais, né, principalmente nitrato, não, doutor, me deram um remedinho que disseram que era para pressão. Realmente é um remédio para pressão. Só que existem vasodilatadores orais que eles têm preferência por vasodilatar as coronárias do paciente, ele vai lá e diz que melhorou a dor. Enquanto, geralmente, dores musculoesqueléticas, dores oriundas de distensão, de trauma, elas não melhoram com repouso. O paciente, se é uma dor por distensão muscular ou uma dor por trauma, o paciente ele tenta e não melhora. Ou, às vezes, quando é dor óssea, se o paciente faz algum esforço físico, levantar peso, a dor pode se pronunciar mais. E sempre perguntar, pessoal, a duração, que geralmente dores de origem musculoesquelética são dores que ficam por um período prolongado. Né? O paciente fica um tempão com aquela dor ali incomodando ele. Né? A frequência, recorrência, situações em que ocorrem e sintomas associados. Então, a dor torácica, pessoal. Tá aqui, ó. Sabia que ia ter essa imagem, né? Então, pessoal, se a dor ela tem maior do que 15 minutos em repouso, pensar muito em infarto ou angina instável. Se a dor durar horas, né, se ela dura horas seguidas a fio, pensar em pericardite, então dor oriunda de inflamação de pleura, dissecção de aorta, dores musculoesqueléticas ou dores psicogênicas. Aqui vai ficar bem melhor para eu falar para vocês. Então, essa daqui é uma dissecção de aorta. Tá aqui a aorta ascendente, a aorta torácica do paciente. Ele vai ter o falso lumen que eu estava falando é esse daqui. O paciente ele vai ter um orifício de entrada, vai ter uma ruptura entre as camadas de músculo da aorta do paciente. E o sangue que está sendo bombeado ao longo dessa aorta, ele começa a entrar pelo esse orifício e começa a dissecar a parede da aorta do paciente. Isso daqui é uma dissecção de aorta. Esse sangue ele vai ficar aprisionado no falso lumen. Isso tem dor. O paciente ele pode ter discrepância de pulso,
geralmente é associada com disfunções aórticas, que era aquele nosso paciente hoje da prática, né? E às vezes isso daqui pode romper. Se romper, a gente diz que é uma rotura de aorta, de dissecção de aorta, ou uma dissecção de aorta rota. É um evento catastrófico, mortalidade de mais de 90%. Né? O paciente morre bem rápido, tá bom? Então, aqui é uma dissecção de aorta, né? Que era aquele nosso paciente. Eu não sei se aquele nosso paciente tinha, mas ele tinha fator de risco para evoluir com dissecção de aorta, tá bom? Pois bem, ainda continuando nas dores, né, pessoal? Então, dor retroesternal, pensar em dores isquêmicas, dor de pericárdio, esôfago, dor interescapular, também às vezes pode ser dores de isquemia do miocárdio, né, dores musculoesqueléticas. Chama a atenção para dores de estruturas extratorácicas, mas que podem manifestar dor. Então, paciente com pancreatite, ele pode manifestar dor em região torácica? Pode. Paciente com uma colecistite ou um cálculo em vesícula, ele pode manifestar dor em região torácica? Pode, pessoal. Então, tá aqui, né? Tórax anterior direito, vesícula, fígado, abscessos subdiafragmáticos. Epigastralgia são dores na região do epigastro, né? Que é dores em região do estômago. Então, é uma estrutura que está em região abdominal e o paciente pode manifestar como dor em região torácica. Geralmente é uma dor tipo queimação, associada a consumo de alimentos, né? Alimentos gordurosos, alimentos que irritam a mucosa gástrica, o paciente pode referir como dor torácica. Continuando ainda, né? Espero para ver o próximo quadro. Aí... Tórax esquerdo também, pessoal, a gente tem outro ponto de dor. Às vezes, a gente tem nervos intercostais, por exemplo, um quadro de herpes zoster, o paciente ele vai ter herpes no dermátomo do nervo, né? E o paciente ele pode manifestar como dor. Braço, né? O paciente ele pode manifestar a dor, né? E a dor, ela tá... Aí, nesse caso, a gente tem que ter cuidado com o seguinte. Professor, o paciente está com dor em braço esquerdo. É uma estrutura extratorácica, né? Até que se prove o contrário, mas às vezes a manifestação da dor, ela pode estar originária no tórax do paciente. Pode estar irradiando para o braço esquerdo. Pessoal, aqui eu não vou falar muito, que já vai dar 4 minutos e a gente ainda tem que ver 5. Né? Esse quadro aqui, pessoal, ele tenta resumir todas as estruturas que vão ser para o paciente. Então, a gente vai ter dores retroesternais, angina, dor em região retroesternal, com padrão de radiação. O paciente, ele refere para a gente, aqui é como o paciente refere, uma sensação de pressão, de aperto, queimação. A duração da dor, né? O que pode alterar, esforços, emoções, né? O que melhora, repouso, uso de nitratos e os achados do exame físico desse paciente. Mesma coisa vai ser para o próximo slide, né? Vocês vão ver que são diferentes tipos de dores, né? Então, uma dor esofágica, né? Onde há localização, como é que o paciente relata para vocês, então, estou sentindo uma queimação, um espasmo. O que piora? Então, pós-refeições, quando ele deita de estômago cheio. O que melhora? Doutor, eu tomei um antiácido em casa, melhorou, né? E o que pode vir? O exame físico do paciente de alterado. Síncope. Síncope, pessoal, é a perda súbita e transitória, né, da consciência, né, e do tônus postural, né, oriundo da perfusão cerebral inadequada. Os mecanismos são vários. Então, o paciente fez uma bradicardia, o coração não está mandando fluxo de sangue adequado para o cérebro, a perfusão cerebral diminui, ele vai ter uma síncope. A síncope ela é caracterizada pela perda de consciência transitória e do tônus postural. Não confundir síncope com hipotensão ortostática. Hipotensão ortostática, muito comum idoso, quem está desidratado, né? É a queda na pressão arterial sistólica de 20 milímetros de mercúrio ou 10 milímetros de mercúrio na pressão arterial diastólica, quando o paciente, em 3 minutos, quando o paciente adota o ortatismo. Isso é muito comum em idoso, pessoal. Idoso, quando vocês levantam o idoso de uma vez, ele, doutor, estou com a visão turva. Ele vai deixar para você se está com visão turva, fraqueza, tremores. Uma síncope, uma hipotensão postural, pode evoluir com uma síncope? Pode, pessoal. Às vezes pode ser tão intensa
que ele pode perder o tônus postural e a consciência dele. Mas é transitório, porque na hora que ele adota o decúbito dorsal, volta a melhorar a pressão de novo. Professor, Oi. o senhor pode repetir essa hipotensão ortostática? Eu não entendi muito bem. Então, não confundir hipotensão ortostática com síncope. Hipotensão ortostática pode gerar síncope? Pode, mas são duas entidades diferentes. Porque a hipotensão ortostática, o paciente ele vai ter uma queda, né, de 20 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica ou 10 milímetros, ou uma ou outra, né, ou 10 milímetros de mercúrio na pressão arterial diastólica dentro de até 3 minutos quando ele adota o ortostatismo. Então, o paciente está em decúbito dorsal, né, ele levantou, sim, em menos de 3 minutos, a pressão dele teve essas quedas, a gente considera que isso é uma hipotensão postural. Como a pressão caiu, se a pressão caiu, perfusão no cérebro fica inadequada. Então, o paciente geralmente ele refere uma visão turva, fraqueza, tremores. Se, às vezes, essa queda ela é muito intensa, né, o paciente ele pode manifestar isso como síncope. Aqui, pessoal, para a gente entender melhor como é uma síncope, ó. Então, fatores de... Aqui é um evento que é por estímulo vasovagal, né? A síndrome vasovagal. Então, exercício físico vigoroso, calor intenso, situações de estresse, o que vai acontecer? O paciente vai ter uma queda súbita, perdeu uma queda transitória, teve tremores, volta aos poucos. O que a gente deve fazer? Adotar o decúbito dorsal, fazer o leg rise, né, que é você levantar as pernas do paciente, porque aí você está otimizando o fluxo de sangue para o cérebro dele, né? É passageiro, pessoal. Então, aqui, ó, ela já vai recuperar. Espera aí, é o quê? Pronto. Não ia entrar nessa seara, pessoal, mas evitem isso. Porque se a pessoa perdeu consciência e você vai lá e joga água dentro da boca dela, você pode fazer que ela broncoaspire. Porque lembre-se que o mecanismo aquele mecanismo de proteção da via aérea pode estar alterado. Então, evitar isso. O que você tem que fazer é adotar o decúbito dorsal dela, otimizar. Às vezes, ela já vai dar prenúncio. Estou passando mal, eu não estou aguentando aqui. Peça para ela sentar, ficar de cócoras, se não, deitar, levantar as pernas para otimizar o fluxo de sangue para o cérebro dela. Mas é um evento autolimitado, né? O ruim, pessoal, é que esse evento autolimitado, ele pode ter causas sérias, né? Então, pacientes com arritmias, paciente com ataque cardioventricular, um bloqueio atrioventricular, então ele está fazendo uma bradicardia importante, frequências de 30, não vai sangue adequado para o cérebro dele, vai lá e puf, teve uma síncope. Paciente, doutor, eu procurei, que acho que foi o de hoje de manhã, doutor, eu fui 4 vezes no hospital e sempre mandavam para casa porque dizia que eu estava muito, era doença nos nervos, que o cara tinha, era um bloqueio atrioventricular importante. Até que alguém, rapaz, tá estranho, cara, 4 vezes, ou doença de nervo é essa? Aí quando foram lá investigar, ele tinha um bloqueio atrioventricular. A síncope dele, a frequência dele chegava em 30, aí o coitado ia lá e puf, desmaiava. Causas neurológicas, né? Acidentes isquêmicos transitórios, convulsões, né? Causas metabólicas, hipoglicemia, né? E distúrbios psiquiátricos. Só para... Mas todo dia eu estou ultrapassando. Vocês têm aula já, né? Quer dizer, tem aula já, né? Palpitações, pessoal. Ocorre quando os batimentos do coração eles são percebidos. Geralmente, a gente não percebe os batimentos do coração. Tá batendo aqui, eu não estou percebendo. Só que algumas pessoas elas podem ter alguma arritmia, o que a gente percebe é o coração voltando ao eixo normal. Então, você sente isso, ele vai te queixar com uma sensação. Doutor, parece que está batendo forte, meu coração está vibrando, meu coração está pulsando. As palpitações, na grande maioria dos casos, elas não é evento patológico. No entanto, quando eu devo investigar uma palpitação? Quando eu tenho uma probabilidade de doença cardíaca adjacente, então se o paciente tem fatores de risco, o paciente hipertenso mal controlado, idoso, paciente com múltiplos fatores de risco, dislipidêmico, vida estressante, sedentarismo, esse paciente deve investigar a palpitação. Quando o paciente ele consegue delimitar bem, pessoal, doutor, é engraçado, meu coração eu sinto que ele fica parando por 2 minutos, 3 minutos e volta. Então, quando o paciente ele consegue definir o início e o fim, e isso acontece de forma rotineira, precisa ser investigado, pessoal. O
Porque muitas vezes isso é reflexo de taquiarritmias. Aquele senhorzinho que desmaiava e ia para o hospital, porque se ele tivesse palpitação, ele estava tendo um evento associado, né? Então, esse paciente merece ser investigado. Se o paciente tem sintomas associados, como sentir uma angina, doutor, a palpitação vem e eu sinto dor no meu peito. Se ele tem hipotensão, se ele tem hipotensão sintomática, se ele tem eventos de síncope, se ele tem alguma coisa associada com essa bradicardia dele, precisa ser investigado. E por último, é quando ele não teve nada disso, e você vai examinar ele, o aparelho cardiovascular, você ouviu ou teve alguma alteração no seu exame físico, é um paciente que merece ser investigado. Então, fui lá, investiguei. Eita, paciente, ele chegou com queixa de palpitação, né? É super ativo, não tem nenhum fator de risco, não tem nenhum sintoma. Ele só chega, doutor, eu estou percebendo meu coração. Ele não consegue definir início nem fim, mas tu foste examinar e está lá. Opa, eu estou ouvindo aqui uma terceira e uma quarta bolha aqui, pai. Não era para eu ouvir esse negócio, não. Precisa ser investigado. Então, quando investigar uma palpitação, se tem fator de risco, se tem sintoma associado com a palpitação, se o exame físico desse paciente é alterado, e qual é o último caso, pessoal? Nossa, é ruim que eu corro muito. Não se preocupe não, até eu já estou me perdendo já desse andar da carruagem, pessoal. Então, são 4 situações, pessoal, que a gente deve investigar a palpitação, né? Quando o paciente consegue definir adequadamente, quando ele consegue definir o início e o fim, quando ele tem fator de risco, hipertensão, diabetes, dislipidêmico, quando tem sintoma associado com a palpitação e quando o exame físico é alterado, tá bom? Essas são as situações que eu preciso investigar a palpitação. Saindo disso, não preciso investigar. A grande maioria das palpitações, elas não têm nenhum contexto patológico. O edema, por sua vez, né, é o acúmulo anormal de líquido no extravascular, né? Então, eu tenho aqui uma artéria, né? E eu vou ter mecanismos importantes de manutenção do líquido no intravascular, né? Que é a pressão hidrostática e a pressão osmótica, né? Às vezes, esse líquido ele pode extravasar e preencher o interstício do paciente. E isso ele vai manifestar como o edema. O edema, pessoal, ele pode ser localizado. Aí, nesse caso, pensar em eventos com trombose venosa profunda, pacientes com deficiência de drenagem linfática podem fazer os edemas localizados. Edemas generalizados, pessoal, pensar em doenças sistêmicas, uma insuficiência cardíaca. Hoje, na nossa prática lá, a gente tinha uma senhora, foi com você, né? Que tinha agora, uma senhora, né? Que ela tinha essa face aqui, só que já estava em remissão, provavelmente devia estar pior antes da hemodiálise. Essa daqui é a anasarca, que é quando o edema é generalizado, né? A dela era oriunda de insuficiência renal, ela não conseguia botar a urina para fora e acumulando dentro dela, aqui, pressão de quanto? 190 por 90. Então, ela é uma paciente com edema generalizado, é uma paciente com anasarca. O edema, geralmente, de membros inferiores, ele fala muito a favor de insuficiência cardíaca, né? É um edema que ele é nas 2 extremidades e ele vai piorando ao longo do dia pela ação da gravidade. O paciente, doutor, ao longo do dia vai piorando, mas quando eu deito, volta ao normal. Então, sempre questionar, pessoal, isso aqui é o edema, né? A partir das próximas práticas, vocês já sabem, né? Perguntas, pessoal? Corri para... Eu vou deixar vocês indo atrasados para a próxima aula. A próxima aula começa às 18 horas, né? Pessoal, então tchau, foi um prazer. É de quem a próxima aula? Oi?